Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Mas antes de começar o nosso programa, eu gostaria que você pudesse curtir o nosso programa lá no YouTube, curtir o nosso programa, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para você receber as notificações para que todo sábado às 18 horas você seja notificado do nosso programa. Hoje eu quero falar aí um texto no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 21, que tratam de dois milagres. O milagre da mulher hemorrágica e o milagre da filha de Jairo, que é a ressurreição da filha de Jairo. Então esses dois milagres, eles estão no mesmo contexto. No capítulo, finalizando o capítulo 4, Jesus Cristo vai para a região de Gadara, ele enfrenta ali a tempestade antes de chegar na cidade de Gadara. Chegando na cidade de Gadara, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele se depara com um jovem endemoniado e Jesus Cristo cura esse endemoniado, liberta ele do seu sofrimento, daqueles demônios que haviam tomado conta dele. Mas os gadarenos rejeitam Jesus, porque Jesus Cristo havia permitido que aqueles demônios fossem para os porcos, né? Eles precipitaram, segundo as Escrituras, precipitaram no meio do mar. E Jesus Cristo então foi rejeitado pelos gadarenos, ele volta então para onde ele estava, e chegando onde ele estava, na outra margem, antes de descer do barco, as pessoas estavam esperando Jesus Cristo com alegria. E aí nesse contexto, Jesus Cristo estava ali dirigindo-se à multidão e aparece um homem chamado Jairo, que a Bíblia diz que ele era um principal da sinagoga, era o chefe da sinagoga, e ele então vai até Jesus para pedir que Jesus Cristo libertasse e curasse a sua filha da morte. Ela estava à morte. Mas no caminho, quando Jesus Cristo vai indo para a casa de Jairo, então Jesus Cristo se depara com essa mulher hemorrágica, que é o texto que nós vamos ler aí do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te e fica livre do teu mal. Eu quero compartilhar com vocês, no nosso programa Boas Novas, acerca desta mulher. Essa mulher hemorrágica, conforme a Bíblia registra, ela era considerada então impura nos aspectos cerimonial e religioso. Ela estava impedida de participar ou da sinagoga ou de participar no templo, no período de culto. Mas ainda devemos observar que ela então tinha um período, um ciclo menstrual ininterrupto. E a Bíblia registra para nós que ela estava padecendo há 12 anos nessa circunstância. E o versículo 26 vai mais além ainda, dizendo que ela gastara todos os seus recursos
gastara tudo o que ela possuíra. E a Bíblia ainda vai aprofundar mais a circunstância, dizendo que não somente o seu problema não foi resolvido, mas também a Bíblia registra que estava indo a pior. A situação estava se agravando mais ainda. No versículo 27 do capítulo 5, diz que ela tocou as vestes de Jesus. Portanto, ela chega de forma furtiva, de forma cuidadosa, para não se denunciar, para não se mostrar, porque é fato claro, expresso em Levítico, conforme a lei mosaica. Ela, estando nessa circunstância, ela não poderia tocar em ninguém. Onde ela tocasse, onde ela sentasse, aquilo seria cerimonialmente impuro. Mas então o que ela toca? Ela toca então o xale de oração usado pelos homens para cobrirem as suas cabeças durante a adoração. É o que nós conhecemos também como um manto, né? Então, para uma mulher cerimonialmente impura, tocar em um rabi era extremamente impróprio. Mas o versículo 30, seguindo aqui o raciocínio, o versículo 30 coloca para nós que ao tocar as vestes de Jesus, ela fora imediatamente curada. Mais uma vez, o Evangelho de Marcos vai demonstrar essa circunstância da ação de Jesus, do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, da capacidade, da glória e poder do Deus homem vindo ao mundo de curar as pessoas, de libertar as pessoas do seu flagelo, de libertar as pessoas do seu mal. Mas é também colocado para nós nas Escrituras que Jesus, percebendo que dele saíra poder. Mas é claro que a palavra de Deus diz para nós em Lucas capítulo 5, versículo 17, que Deus, o Senhor, havia concedido poder glorioso, poder maravilhoso a Jesus Cristo. E o que nós podemos aprender das Escrituras no capítulo 5 de Lucas, versículo 17, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E ainda esse aspecto que dele saíra poder, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, aplica esses milagres de Jesus, aplicando o texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que diz: Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mas nesse momento, então, Jesus faz uma pergunta: quem me tocou as vestes? Quem me tocou as vestes? Grande multidão comprimia Jesus, é o que diz o versículo 25 do capítulo 5 de Marcos. Grande multidão o seguia, comprimindo. Essa ideia de compressão, queridos, não é simplesmente um toque, mas ele estava quase que naquele momento ali de sem respirar, as pessoas abraçando, as pessoas comprimindo Jesus, e toda aquela multidão, e Jesus Cristo então olha procurando quem o havia tocado. Mas é interessante que a Bíblia registra para nós que os discípulos dizem para Jesus: Senhor, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mas Jesus Cristo estava insistindo com o olhar para que aquela pessoa que o havia tocado pudesse então denunciar, se pudesse declarar. E a Bíblia diz no versículo 33, no verso 33, nos diz o seguinte: Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E essa mulher, ela ouve de Jesus algo interessante. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, fica livre do teu sofrimento, fica livre do teu flagelo.
Mas eu quero colocar para você, nesse contexto, é interessante que Jesus Cristo ele produz nessa mulher mais do que uma cura física. Jesus não somente liberta essa mulher das suas aflições, das suas dificuldades contextuais, circunstanciais, mas Jesus Cristo vai na sua alma, vai no seu coração, transformando a vida dela. Ela recebe muito mais do que uma cura física. Ela recebe uma cura espiritual quando Jesus diz, então, filha, a tua fé te salvou. Então, o milagre de Jesus, que tem uma dimensão física, de libertar aquela mulher do mal físico, mas transcende muito mais. Ela teve a sua alma sarada, a sua alma curada, a sua alma libertada por Jesus Cristo. Mas eu quero deixar com você, então, neste programa, algumas aplicações que são importantes para a sua vida diante deste milagre de Jesus, da cura da mulher hemorrágica. Pelo menos, eu quero refletir pelo menos 4 coisas com você à luz desse texto. Primeiro, que pela fé, você precisa vencer a barreira da religião. Foi isso que aconteceu com essa mulher no verso 53. Ela estava limitada, ela não podia estar no templo, ela não podia estar na sinagoga. Ela, com certeza, vivia em um isolamento. Não poder estar com as pessoas, não poder se relacionar com as pessoas. Ela, então, estava presa por proibições religiosas, impedida da adoração. Pela fé, como essa mulher, vença a barreira da superstição. Aqui eu quero dialogar com você que muitas vezes nós somos temerosos, somos supersticiosos, melhor dizendo, quando um gato passa na nossa frente ou quando nós vamos passar por baixo de uma escada, ou até mesmo você que tem o hábito de, às vezes, quem sabe, deixar a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o objeto da fé desta mulher não foi tocar nas vestes de Jesus, mas o objeto da fé dessa mulher é o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava ali presente para livrar esta mulher do seu mal. Em terceiro lugar, vença a barreira do medo. Essa mulher, então, ela estava em um ambiente temerosa, atemorizada, porque as pessoas não pudessem saber do seu mal, da sua situação, da sua circunstância, que ela poderia ser rejeitada, mas ela percebera que fora curada por Jesus, então ela diz toda a verdade para Jesus, ela abre o seu coração, ela rasga a sua alma na presença de todas aquelas pessoas. Não era mais vergonhoso, não era mais um sentido de estar à margem, mas Jesus Cristo, quando diz para ela que ela foi curada, Jesus a restabelece diante de toda a comunidade que estava ali naquele momento. Vença o medo se entregando a Jesus. A Bíblia diz que essa mulher, então, ela se prostra diante de Jesus. Diz a Bíblia que ela veio, prostrou-se diante dele. Então, pela fé, vença o medo se entregando a Jesus, confiando a sua alma a Jesus, confiando as suas aflições a Jesus, confiando o seu coração a Jesus, confiando os seus temores a Jesus. Eu quero dizer para você que nesse sentido claro das Escrituras, você é alguém que Jesus percebe no meio da multidão. Nos textos que nós já ministramos para você no Evangelho de Marcos, era muito comum as multidões andando, seguindo Jesus, comprimindo Jesus, mas Jesus era capaz, por ser o Deus homem, na sua onisciência, na sua onipotência, capaz de perceber cada pessoa no meio da multidão. E eu quero dizer para você, talvez você seja essa pessoa que está no meio de multidão, mas se sente só. Pela fé, lance-se aos pés de Jesus Cristo. Vença o medo se entregando a Jesus.
Eu sei que muitos de nós estamos com medo. Medo de sair, medo de estar com as pessoas, medo do amanhã, o que vai ser de nós, o que vai ser no dia, a nossa vida amanhã, depois de amanhã, acerca do emprego, como eu vou viver, como eu vou sobreviver, as filas imensas nos bancos para receber o auxílio emergência. Mas eu quero finalizar com um texto da Palavra de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, assim como essa mulher, ela venceu pela fé tantas barreiras, mas ela foi buscar auxílio no lugar certo. Ó Deus, ela havia perdido tudo. E na sua angústia, na sua dor e sofrimento, ela foi até Jesus. E Jesus curou o seu físico e libertou a sua alma. Ó Deus, as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, ó Deus, nos ouvindo, possam em nome de Jesus receber, ó Deus, a bênção do Senhor nesta hora, para libertar, para curar, para salvar. Ó Deus, que a fé gloriosa concedida pelo Espírito Santo do Senhor seja derramado, ó Deus, sobre os nossos queridos neste dia, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, até o nosso próximo programa. Uma boa semana em nome de Jesus e obrigado pela sua atenção.